e cada gota de sangue que escorreu do seu pescoço foi um alívio que eu neguei a mim mesma por anos. A sociedade me chamaria de monstro, mas eles não viram como ele devorou não só o pão da mesa, mas a alma da própria irmã, deixando-a esquelética e quebrada como um azulejo pisado nas calçadas de Alfama. E se eu dissesse que faria tudo de novo, sob o sol impiedoso de Lisboa, você me perdoaria? Ou me jogaria aos lobos da família que eu protegi até o fim? O ar de Lisboa naquele verão de 2018 cheirava a mar e a sardinha assada, mas dentro da nossa casa apertada no Barro Alto, o fedor era outro, o de raiva fermentada, como vinho azedo que ninguém ousava beber. Eu era a Ana, 42 anos, costureira de dia e carcereira de noites intermináveis, casada com João, um pescador que o oceano levava mais do que trazia. Nossos filhos, Miguel, de 16, e Sofia, de 14, era o que restava de bons sonhos. Ou assim eu pensava, até a fome começar a roer não só os estômagos, mas as raízes que nos uniam. Tudo começou numa quinta-feira abafada, o tipo de dia em que o Tejo reflete o céu como um espelho rachado, prometendo calmaria mas entregando tempestade. Eu voltei do ateliê com as mãos calejadas de linhas e agulhas, o corpo doendo de tanto se curvar sobre tecidos alheios. Na cozinha, preparei o jantar com o que havia, bacalhau desfiado, batatas cozidas e um punhado de coentros murchos do mercado. Nada de luxo, mas o suficiente para 3 bocas. João estava no mar, como sempre. Coloquei o prato de Sofia na mesa, separado do de Miguel, porque ela era frágil, minha menina de ossos finos e olhos que pareciam poços de água parada, herança da avó que morreu tuberculosa. Miguel chegou primeiro, o corpo atarracado de adolescente que crescia como erva daninha, ignorando as bordas do mundo. Ele nem olhou para o seu prato, os olhos fixaram-se no de Sofia, ainda fumegante. Isso cheira melhor, murmurou, e antes que eu pudesse piscar, ele arrastou o prato para si, engolindo o bacalhau como se fosse o último na terra. Sofia entrou logo depois, a mochila pendurada no ombro magro, o uniforme escolar amarrotado. Ela parou na porta, os lábios tremendo ao ver o vazio. Irmão. Era o meu. A voz dela era um sussurro, como o vento nas ruelas estreitas do chiado. Ele ergueu a cabeça, a boca cheia, e cuspiu as palavras entre mastigações, como o que sobrou, ou aprenda a caçar sozinha. A vida não espera por princesas. Eu congelei, o pano de prato ainda na mão, sentindo o coração bater como o sino da Sé de Lisboa ao meio-dia. Era a primeira vez, mas não a última. Naquela noite, enquanto Sofia mastigava uma fatia de pão seco com os olhos baixos, eu vi o ódio nascer nela, não um ódio barulhento, mas um lento, como o vinho que envelhece em barris escuros. Eu deveria ter intervindo, gritado com Miguel, mas o cansaço me traiu. Amanhã será melhor, menti para nós todos, apagando a luz da cozinha onde as sombras dançavam como fantasmas de promessas quebradas. Os dias seguintes foram um ritual de erosão. Miguel, com sua jaqueta de cor falsa e o cabelo oleoso caindo sobre a testa, começou a testar limites como um touro em arena. Ele não era mau por natureza, o pai o mimara desde pequeno, dizendo que homens comem primeiro, mulheres limpam depois. João, com sua pele curtida pelo sal e os olhos vazios de quem viu amigos engolidos pelas ondas, via em Miguel o filho varão que perpetuaria o nome. Sofia. Ela era o extra, a menina que veio, de graça, como ele brincava nas festas de família em Belém, onde o pastel de nata era dividido só para os fortes. Eu observava tudo em silêncio, costurando vestidos para senhoras ricas do príncipe real enquanto minha casa desfiava como um fio solto. Sofia emagrecia, as costelas marcavam a pele sob as blusas largas que eu remendava à noite. Ela parou de falar à mesa, os olhos fixos no vazio, como se o mundo fosse um quadro inacabado. Uma vez, eu a flagrei no quarto, traçando linhas no espelho com o dedo, medindo a magreza do próprio pulso. Mãe, por que ele odeia tanto? Perguntou ela, a voz rouca como o crocitar das gaivotas no cais. Eu não respondi, em vez disso, abracei-a, sentindo os ossos como galhos secos sob a pele. Mas no fundo, eu sabia, não era ódio. Era fome. Uma fome que Miguel herdara do pai, e que agora se espalhava como a peste negra pelas veias da nossa família. A segunda vez aconteceu numa noite de chuva torrencial, quando o Barro Alto ecoava com o riso bêbado dos turistas e o lamento das guitarras fado nas tabernas. Eu cheguei encharcada, os sapatos deixando poças no chão de azulejos. O jantar era simples, sopa de couve e enchidos defumados, o cheiro preenchendo a casa como um bálsamo. Coloquei o prato de Sofia no micro-ondas para aquecer, mas Miguel,
esparramado no sofá com o telemóvel na mão, farejou o ar como um cão de caça. Ele se levantou, abriu o micro-ondas e devorou tudo, lambendo os dedos com um sorriso que era puro veneno. Sofia, que esperava na sala de jantar, irrompeu em lágrimas silenciosas, o corpo tremendo como folha ao vento. Pede ao pai para trazer mais, disse ele, jogando o prato vazio no lava-louça com um estrondo que reverberou como um tiro. Eu explodi então. Miguel, isso acaba agora. Sofia é tua irmã, não tua serva. Mas ele virou-se para mim, os olhos estreitos como os de João após uma bebedeira, e rebateu, ela que se vir. Eu sou o homem da casa quando o pai sai. Mulheres fracas não sobrevivem em Portugal. As palavras acertaram como murros, eu vi nelas o eco do meu próprio casamento, onde João me tratava como uma rede velha, útil só até rasgar. Sofia fugiu para o quarto, trancando a porta, e eu ouvi os soluços abafados através da madeira fina. Naquela noite, enquanto a chuva batia nas janelas como dedos acusadores, eu me sentei na cama, as mãos tremendo. Pensei em fugir, levar Sofia para a casa da minha irmã em Sintra, onde os palácios de contos de fadas talvez curassem feridas reais. Mas o dinheiro era curto, e João controlava cada cêntimo como o capitão controla o leme. Fome não era só de comida, era de liberdade, de voz, de um futuro que não doesse. Dias se arrastaram como as carroças antigas nas feiras de Cascais. Miguel continuou, agora com um prazer sádico nos olhos, roubando não só o jantar, mas os lanches que eu escondia para Sofia na despensa. Ele exigia que ela se sustentasse sozinha, dizendo que a rua ensina lições que mães moles não dão. Sofia mudou, o brilho nos olhos apagou-se, substituído por uma quietude perigosa, como o silêncio antes do fado mais lancinante. Ela começou a faltar às aulas, vagueando pelas ruas do bairro alto, voltando com os bolsos cheios de nada e o estômago vazio de esperança. Eu a encontrava encolhida no canto do quarto, desenhando mapas imaginários de escape, rotas para o Porto, para o Algarve, para qualquer lugar onde irmãos não devorassem irmãs. Uma tarde, enquanto eu remendava uma saia no ateliê, o telefone tocou. Era a escola, Sofia havia desmaiado na cantina, o corpo fraco demais para suportar o jejum autoimposto. Corri pelas ruas, o coração na garganta, o sol de Lisboa queimando como julgamento. No hospital de São João, o médico, um homem de barba grisalha e sotaque do Alentejo, balançou a cabeça, desnutrição crónica. A menina precisa de repouso e refeições regulares. O que está acontecendo em casa? Eu menti, disse que era estresse escolar, mas os olhos dele me perfuraram como agulhas. Voltando para casa com Sofia no colo, fraca como um passarinho caído, jurei que aquilo seria o fim. Mas o fim de quê? Da complacência? Do amor cego? Ou do sangue que nos amarrava como correntes? A terceira vez foi o estupim, uma noite que ainda queima na minha memória como brasa sob cinzas. João estava em terra firme pela primeira vez em semanas, o corpo cheirando a peixe e rum barato. Ele ria alto na sala, contando histórias de tempestades no Atlântico, enquanto eu servia o jantar, frango assado com arroz de tomate, o aroma enchendo a casa como uma oração respondida. Sofia, recuperando-se devagar, sorriu pela primeira vez em dias ao ver seu prato farto. Mas Miguel, sentado ao lado do pai, esticou o garfo como uma lança e puxou metade para si. Ela comeu o meu lanche ontem, mentiu, e João gargalhou, batendo na mesa, bom rapaz. Ensina a lutar pela fatia dela. Sofia empurrou o prato, as lágrimas caindo no arroz como sal no mar. Eu não. Eu não toquei. Mas ninguém ouviu. Miguel inclinou-se para ela, o sussurro cortante, sustenta-te sozinha, mana. O mundo não dá banquetes para perdedoras. João ergueu a taça em brinde à lição de homem, e eu. Eu quebrei por dentro, sentindo o ódio crescer como era venenosa nas paredes da nossa casa. Naquela noite, enquanto todos dormiam, eu me levantei e fui para a cozinha. Peguei a faca de descascar, a lâmina fria contra a palma, e imaginei o corte, não na carne, mas nas amarras. O primeiro ato de vingança não é sangue, é o silêncio que precede a lâmina. O amanhecer em Lisboa trazia uma luz traiçoeira, filtrada pelas persianas velhas da nossa janela, pintando o quarto de Sofia com tons de âmbar e culpa. Ela acordava cedo agora, os movimentos silenciosos como um gato de rua, vasculhando a geladeira por migalhas antes que Miguel se levantasse. Eu a via da porta entreaberta, o coração apertado como um punho,
e me perguntava quanto tempo até que a fome a transformasse em algo irreconhecível. Mãe, não conta a ninguém, murmurava ela, os olhos inchados de noites insones. Ele é o meu irmão. Família é para sempre, não é? As palavras dela ecoavam as mentiras que eu contava a mim mesma, as mesmas que me prenderam a João por 18 anos de marés altas e baixas. Eu comecei a planejar em segredo, como uma costureira traçando um padrão invisível no tecido da vida. De dia, no ateliê do Chiado, onde o ar cheirava a café forte e perfume caro, eu ouvia as clientes tagarelar sobre maridos infiéis e filhos rebeldes. Deixe-os sangrar um pouco, Ana, disse uma vez Dona Maria, viúva de um banqueiro, enquanto eu apertava a bainha de seu vestido de seda. A dor ensina o que o amor não pode. Seus olhos, enrugados como as colinas de Monsanto, pareciam saber mais do que diziam. Naquela tarde, comprei um caderno barato na papelaria da Rua Garrett, escondendo-o na bolsa como um contrabando. Nele, eu anotava os horários de Miguel, as fraquezas dele, o orgulho, a necessidade de aprovação do pai, o medo escondido de ser fraco como a mãe que ele desprezava. Sofia, por sua vez, afundava-se em um mundo próprio, um labirinto de livros roubados da biblioteca municipal e sonhos sussurrados à meia-noite. Ela me confidenciou, uma noite em que o fado de Amália Rodrigues vazava das tabernas abaixo, sobre um garoto da escola, Tomás, com cabelo cacheado e sorriso que cheirava a mar. Ele me deu um pastel de nata hoje, mãe. Disse que eu mereço doces. Mas o brilho durava pouco, Miguel descobriu e zombou dela na frente dos amigos, chamando-a de vagabunda faminta que mendiga fatias. Sofia voltou para casa com o rosto pálido, o doce intocado na mão, e o jogou no lixo como se fosse veneno. Não quero nada dele, disse, mas eu vi a rachadura, a confiança se partindo como vidro sob o tacão. João, alheio ou indiferente, via tudo como coisa de miúdos. Ele voltava do mar com as mãos calejadas e o coração endurecido, bebendo cerveja Sagres na varanda enquanto o sol se punha sobre o castelo de São Jorge. O Miguel é forte, Ana. Como eu era na idade dele. A Sofia vai aprender a ser dura, ou o mundo a mastiga. Suas palavras eram como âncoras, pesadas e frias, arrastando-me para o fundo. Uma noite, após uma briga onde ele defendeu o filho com punhos cerrados, não contra mim, mas contra o ar, como se eu fosse o inimigo invisível, eu o confrontei na cama. Estás a criar um monstro, João. Ele está a matar a própria irmã aos poucos. Ele riu, o hálito azedo, matar. É só fome. Todos nós passamos por isso no Alentejo, recordas? A terra seca, e os fortes comem. Mas eu recordava sim, o Alentejo da minha infância, onde a seca de 85 deixou ossos à mostra nos campos, e minha mãe dividia o último pão entre 6 bocas, morrendo com um sorriso que era por sacrifício. Eu não seria ela. Comecei a roubar, não dinheiro, mas tempo. Ensinava Sofia a cozinhar em segredo, na cozinha após a meia-noite, quando o bairro dormia sob o manto de estrelas. Aprenda a fazer o teu próprio banquete, filha. Ninguém te dá o que tu podes conquistar. Cozinhávamos sopas espessas de grão de bico, empadas de atum escondidas em potes, e ela ria pela primeira vez em meses, os dentes brancos contra a escuridão. Mas Miguel farejava tudo, uma manhã, encontrou o esconderijo e destruiu tudo, pisando as empadas no chão como se fossem insetos. Isto é guerra agora, rosnou ele para Sofia, que o encarava com olhos novos, não de vítima, mas de predadora. A tensão crescia como era nas fachadas do bairro, sufocando as janelas de esperança. Eu comecei a trabalhar turnos extras, costurando até o amanhecer para juntar euros escondidos numa lata de biscoitos no armário. O plano era simples no papel, fugir para o Porto, onde minha prima tinha um quarto vago e empregos em fábricas de têxteis. Mas a mente humana é um emaranhado de fios, e a minha se entrelaçava com o medo de deixar João, não por amor, mas pela teia de dependência que ele tecera. Uma tarde, enquanto caminhava pelo terreiro do Paço, o vento do Tejo carregando o cheiro de especiarias das pastelarias, eu parei diante de uma estátua de D. Sebastião, o rei perdido no deserto. Perdido, mas não esquecido, dizia a placa. Eu me perguntei se vingança era isso, uma perda que se eterniza, um deserto que engole reis e mães. Sofia, sentindo a mudança em mim, começou a ajudar. Ela limpava a casa com fúria contida, varrendo os cacos invisíveis da nossa vida, e à noite, lia-me poemas de Fernando Pessoa, sua voz tremendo como folhas de oliveira. Tudo vale a pena se a alma não for pequena, recitava ela, e eu chorava em silêncio,
abraçando-a como se pudesse costurar sua alma de volta ao corpo. Miguel, por outro lado, endurecia. Ele saía mais, misturando-se com rapazes das ruas marginais, aqueles com tatuagens de âncoras falsas e olhares que prometiam encrenca. Uma vez, voltou com um corte no lábio, culpando um tipo que me provocou, mas eu via nas entrelinhas. Ele testava o mundo, e o mundo mordia de volta. O ponto de virada veio numa festa de família em Belém, onde o mosteiro dos Jerónimos se erguia como um gigante de pedra contra o céu de agosto. Íamos lá por obrigação, para comer pastéis e fingir normalidade diante dos tios e primos. Sofia, vestida com um vestido que eu costurara, azul como o Tejo, simples mas elegante, sentou-se à mesa comprida, o prato cheio de mariscos e arroz de marisco. Miguel, do outro lado, esperou um momento. Quando todos riam de uma anedota do tio Zé sobre pescarias, ele esticou o braço e varreu o prato dela para o chão, os caranguejos rolando como dados do destino. OPS, mão escorregou, disse, com um sorriso que era puro ácido. O silêncio caiu como uma rede, os olhares virando para Sofia, que se levantou devagar, o rosto uma máscara de gelo. Não preciso da tua caridade, irmão. Mas um dia, vais implorar pela minha. As palavras dela pairaram no ar como fado não cantado, e eu vi nos olhos de João um lampejo de desconforto, o primeiro. Na volta para casa, no elétrico lutado que rangia pelas colinas, Sofia encostou a cabeça no meu ombro e sussurrou, mãe, ensina-me a odiar sem me perder. Eu não respondi, mas naquela noite, no caderno escondido, escrevi o primeiro nome na lista de vingança, Miguel. Não para matá-lo, ainda não. Mas para fazê-lo sentir a fome que infligira, uma fome de alma, que rói devagar até os ossos. Enquanto o elétrico chacoalhava, Lisboa desfilava lá fora, as luzes do aqueduto brilhando como veias de água, os bares do bairro alto pescando convites para noites sem número fim. Eu pensava em como a cidade, com sua história de terremotos e renascimentos, nos moldava. Éramos como ela, rachados, mas de pé, esperando o abalo final. E eu, Ana, a costureira de silêncios, começava a tecer a teia que nos libertaria, ou nos destruiria. Outono chegou a Lisboa como um amante relutante, com chuvas finas que embaçavam as janelas do bairro alto e folhas de castanheira caindo nas calçadas como confetes de um carnaval esquecido. A casa cheirava agora a mofo e tensão, o tipo de umidade que penetra os ossos e faz as juntas doerem como memórias antigas. Sofia havia mudado, seus movimentos eram precisos, calculados, como se ela tivesse engolido um relógio e agora contasse os segundos até a meia-noite da vingança. Ela comia em segredo, guardando porções em um esconderijo sob o assoalho do quarto, uma lata enferrujada onde eu guardava linhas sobressalentes. Não por mim, mãe, disse ela uma vez, os olhos brilhando como a luz febril. Por nós. Para o dia em que corrermos. Miguel, sentindo o vento mudar, tornava-se mais agressivo, como um cão encurralado que morde antes de fugir. Ele parou de roubar só comida, agora, invadia o quarto de Sofia, rasgando as páginas dos seus cadernos de desenhos, onde ela traçava retratos de uma vida livre, praias do Algarve, ruas do Porto sem sombras fraternas. Arte para famintas, zombava ele, jogando os pedaços pelo ar como confete de desprezo. Eu intervi uma vez, agarrando o braço dele com força suficiente para deixar marcas. Para, Miguel. Isso não é força, é covardia. Ele se desvencilhou, o rosto contorcido em fúria, covardia. Tu és a covarde, mãe, por deixares o pai me bater quando eu era pequeno e agora fingires amor. Eu tomo o que quero porque ninguém me dá. Suas palavras acertaram como o terremoto de 1755, abalando as fundações do que eu achava ser. Recordava flashes, João, bêbado após uma captura ruim, a mão pesada descendo sobre o pequeno Miguel por quebrar um copo. Eu ficara parada, o coração gelado, murmurando, ele aprende com erros. Mas erros não justificam monstros. Naquela noite, enquanto ele saía batendo a porta, rumo aos bares do Cais do Sodré, supunha, eu me tranquei no banheiro e chorei pela primeira vez em anos, o vapor do chuveiro misturando-se às lágrimas como névoa do Tejo. Sofia me encontrou assim, encolhida no chão, e em vez de consolar, disse com uma frieza que me gelou, deixa-o ir, mãe. O mar leva os que não merecem terra. João, cada vez mais ausente, começava a notar as rachaduras. Ele voltava do mar com olhares interrogativos, farejando o ar como se pudesse cheirar a traição. O que se passa com os miúdos? Perguntava à mesa, mastigando atum enlatado com pão duro.
Eu desviava, falando do tempo ou do preço do bacalhau, mas ele pressionava, os dedos grossos tamborilando na mesa como ondas batendo no cais. Uma noite, após uma tempestade que o prendera em casa, ele me arrastou para o quarto e exigiu respostas. A Sofia olha para mim como se eu fosse o diabo. E o Miguel? Ele anda com cortes novos toda semana. Eu hesitei, o corpo tenso sob o peso dele, e então soltei. És tu que os moldaste assim, João. Com as tuas lições de homem. O Miguel é o teu espelho, e ele está partido. Ele me esbofeteou então, a palma aberta e quando no quarto como um trovão distante. Mulher de língua solta. Eu pus comida na mesa por anos. Mas pela primeira vez, eu não baixei a cabeça, levantei-me, o rosto ardendo, e saí para a varanda, onde o vento noturno carregava ecos de fado da rua abaixo. Lá, fumando um cigarro roubado de Sofia, vício que ela herdara de mim, planejei o próximo passo. O caderno agora tinha páginas cheias, horários de João no mar, dívidas que ele escondia, fraquezas de Miguel expostas em conversas ouvidas às escondidas. Vingança não era mais um sussurro, era um bordado, fio por fio, costurando dor de volta ao doador. Sofia e eu nos tornávamos cúmplices silenciosas, uma rede de olhares e gestos codificados. Ela começou a trabalhar à tarde, limpando casas no Príncipe Real para senhoras que falavam francês e ignoravam as unhas sujas da ajudante. Ganho o meu, dizia ela, entregando-me notas amassadas. Para o dia da fuga. Com o dinheiro, compramos comida escondida, queijos de serpa, azeitonas de Mourão, estocando como esquilos antes do inverno. Mas o preço era alto, Sofia voltava exausta, os olhos fundos como poços secos, e uma noite, confessou, o Tomás. Ele me beijou hoje, mãe. Mas eu empurrei. Não quero amor que cheire a pena. Meu coração partiu por ela, mas eu a abracei forte, sentindo o pulsar acelerado sob a pele fina. Amor verdadeiro não pena, filha. Ele luta ao teu lado. Mas no fundo, eu duvidava, meu próprio amor por João havia se tornado uma prisão de sal e ondas. Miguel, enquanto isso, afundava-se em problemas, rumores de brigas no Rocio, onde rapazes como ele apostavam moedas em lutas de rua. Ele voltou uma madrugada com o nariz sangrando, o orgulho em frangalhos. Um cabrão me traiu, gemeu, caindo no sofá. Pela primeira vez, eu vi o menino nele, o de olhos grandes que eu embalava, e por um segundo, hesitei. Mas então recordei o prato de Sofia no chão de Belém, e servi-lhe água em vez de colo. Levanta-te sozinho, filho. A vida não embala monstros. O inverno se aproximava, trazendo ventos do norte que uivavam nas chaminés como lamentos não ditos. Uma tarde cinzenta, enquanto caminhava pelo Jardim da Estrela, os bancos úmidos sob árvores centenárias, encontrei Dona Maria novamente. Ela bebia chá em um quiosque, o casaco de lã envolvendo-a como um escudo. Como vai a miúda? Perguntou, os olhos perspicazes. Eu desabei então, contando tudo, a fome, o roubo, o ódio que crescia como bolor nas paredes. Ela ouviu em silêncio, depois pegou minha mão. Vingança é uma tesoura de duas lâminas, Ana. Corta o outro, mas fere a ti. Mas se for pela filha, corta fundo. Ela me deu um cartão, um advogado discreto no Baixo Chiado, especialista em divórcios e custódias. Começa aqui. E lembra, em Portugal, as mães ainda têm voz, se gritarem alto o suficiente. Naquela noite, mostrei o cartão a Sofia. Seus olhos se iluminaram como o sol poente no Tejo. Vamos, mãe. Mas e o Miguel? Eu hesitei, o caderno queimando na mente. Ele vai aprender a fome de verdade. Começamos então a tecer o plano maior, denunciar João por dívidas ocultas, usar os cortes de Miguel como prova de negligência, construir um caso que nos libertasse. Mas o destino, caprichoso como o fado, interveio. Tomás apareceu à porta uma tarde chuvosa, o cabelo molhado pingando no tapete, um buquê de flores silvestres na mão. Eu amo a tua filha, disse ele, olhando para mim com olhos honestos. Sofia corou atrás da porta, e por um momento, viu o futuro, não vingança, mas renascimento. Mas Miguel viu também. Ele voltou cedo, flagrou a cena, e explodiu como pólvora. Um maricas mendigo. Sai da minha casa. Ele agrediu Tomás, os punhos voando como ondas furiosas, sangue manchando o chão de azulejos.
Sofia gritou. Eu separei, e João, chegando do mar, riu, bom soco, rapaz. Protege o que é teu. Tomás fugiu, machucado, prometendo voltar, mas o dano estava feito. Sofia trancou-se no quarto por dias, recusando comida mesmo a que eu oferecia. Ele me quebrou de novo, soluçava. E ali, no silêncio da casa, eu soube, a vingança não esperaria mais. Era hora de afiar a lâmina. A primavera de 2019 irrompeu em Lisboa com uma ferocidade florida, jacarandás roxos tingindo as avenidas como sangue diluído, mas na nossa casa, o inverno da alma persistia, gelado e implacável. Sofia emergiu do quarto como uma fênix ferida, os olhos endurecidos pelo golpe de Tomás, não pelo amor perdido, mas pela humilhação pública que Miguel orquestrara. Ela parou de falar com o irmão, passando por ele como um fantasma nas escadas estreitas, mas eu via o fogo, um brilho interno, como o de Amália no palco, cantando dor para transformá-la em arte. Mãe, vamos acabar com isto, disse ela uma manhã, enquanto preparávamos café forte na cozinha, o aroma misturando-se ao cheiro de pão fresco da padaria ao lado. Não só fugir. Fazer doer. Eu assenti, o coração um tambor de guerra. O advogado de Dona Maria, Dr. Almeida, um homem magro com óculos de ar fino e sotaque lisboeta afiado, nos recebeu no seu escritório no Chiado, paredes forradas de livros que cheiravam a poeira e justiça. Divórcio é viável, disse ele, folheando papéis que eu trouxera, extratos bancários roubados da gaveta de João, relatos de brigas anotados como diário. Mas a custódia. Com o histórico de violência do marido, podemos argumentar. E o filho mais velho? Ele complica. Eu descrevi os roubos, as agressões, pintando Miguel não como vítima, mas como cúmplice. Almeida ergueu uma sobrancelha. Isso é forte, senhora Ana. Mas prove. Junte testemunhas, fotos, o que for. Saí dali com um plano concreto, gravar as lições de Miguel, documentar cada migalha roubada. Sofia tornou-se minha sombra astuta. Ela instalou um telemóvel velho sob a mesa da cozinha, gravando áudios onde Miguel exigia "sustenta-te sozinha", com voz trovejante, ou ria enquanto esvaziava o prato dela. Prova, mãe. Como linhas num vestido. De noite, víamos os ficheiros juntas, o quarto iluminado pelo ecrã azul, rindo baixo como conspiradoras em fado proibido. Mas o riso era amargo, cada palavra gravada era uma ferida reaberta. Tomás voltava às escondidas agora, encontrando Sofia nas escadarias da Graça, onde o mirador oferecia vistas do Tejo como promessas de escape. Eu não desisto, dizia ele, beijando-a sob as árvores, e ela, pela primeira vez, retribuía, um beijo que era rebelião. Miguel, sentindo o cerco fechar, reagia com fúria cega. Ele descobriu o esconderijo de comida um dia, destruindo tudo em um acesso de raiva que ecoou pela casa como o sino da igreja de São Roque. Vocês duas contra mim. Eu conto ao pai. Mas João, cada vez mais paranoico, começava a duvidar. Uma noite, após uma captura magra, ele confrontou Miguel na sala. Ouvi boatos no cais. Dívidas com apostas. Se arruinares o nome da família. Miguel rebateu, os punhos cerrados. És tu que me ensinaste a tomar o que quero. Agora finges santo. A briga escalou, pratos voando, e eu me tranquei com Sofia no quarto, o coração disparado. Pela primeira vez, vi fraqueza em João, o capitão tremendo no leme. Aproveitei o caos. Com o dinheiro de Sofia, contratei um detetive discreto, um ex-polícia chamado Rui, que cheirava a tabaco e segredos. Vou seguir o marido e o filho, prometeu, olhos de falcão. Semanas depois, ele trouxe fotos, João em um bar de alterno no Bairro Alto, braços em volta de uma mulher mais jovem, Miguel em brigas no Rossio, punhos sujos de sangue alheio. Material para o tribunal, disse Rui, e eu paguei com mãos trêmulas, sentindo o poder, frágil como fio de seda, mas afiado. Sofia, vendo as imagens, apertou minha mão. Agora eles pagam. O verão voltou, quente e opressivo, o ar de Lisboa carregado de jasmim e suor. Planejei o golpe, uma noite em que João estaria no mar, eu confrontaria Miguel sozinho. Preparei o jantar com cuidado, bifes de porco com batatas assadas, o cheiro enchendo a casa como isca. Sofia fingiu doença, ficando no quarto, enquanto eu chamava Miguel para a mesa. Ele sentou-se, faminto após um dia de rua, e devorou o dele. Então,
Com voz calma como o Tejo em calmaria, eu disse: o prato da Sofia está no forno. Vai buscá-lo. Ele riu, mas eu continuei: não. Hoje, tu comes o que sobra. Ou eu mostro ao teu pai as fotos das tuas noites. Seus olhos se arregalaram, o garfo parando no ar. Fotos. Que merda é essa? Eu mostrei o telemóvel, as gravações rodando como veneno. Sua fúria explodiu, ele derrubou a mesa, pratos estilhaçando como sonhos partidos. Traidores. Vocês vão arrepender-se. Ele avançou para mim, a mão erguida, mas Sofia rompeu da porta, uma frigideira na mão, não para bater, mas para ameaçar. Toca nela, e eu grito para o bairro inteiro ouvir as tuas lições. Ele parou, o peito arfando, e pela primeira vez, vi medo nele, puro, cru, como o de um menino perdido no labirinto de Alfama. Ele fugiu então, batendo a porta, e nós duas caímos no chão entre cacos, rindo e chorando. Foi o começo, sussurrei, abraçando-a. Mas o começo de quê? Da liberdade, ou da espiral descendente? Dias depois, João voltou cedo, o rosto sombrio. O Miguel sumiu. Deixou uma nota: vão-se lixar, família de ratos. Ele me olhou acusador: o que fizeste, Ana? Eu sorri, frio como aço: nada que tu não tenhas ensinado. Naquela noite, enquanto ele bebia na varanda, eu liguei para Almeida: avance com o processo. Estamos prontas para cortar. Lisboa fervia lá fora, festivais de Santo António enchendo as ruas de Sardinha e Manjerico, mas dentro de mim, o fogo era outro, um incêndio lento, consumindo o velho para dar lugar ao novo. Sofia e Tomás namoravam agora abertamente, passeios pelo Parque Eduardo VII onde o amor florescendo contrastava com as nossas cicatrizes. Eu via neles o que poderíamos ter sido, e isso doía como sal em ferida aberta. Mas a vingança prosseguia, papéis servidos a João no cais, seu rosto pálido como peixe morto ao ler a petição de divórcio. Puta ingrata, gritou ele, mas os olhos traíam pânico. Miguel reapareceu dias depois, magro e sujo, dormindo no sofá como um cachorro chutado. Mãe. Perdoa. Mas perdão. Em Portugal, onde o fado ensina que a dor é herança, perdão é luxo para os inteiros. Eu o deixei entrar, mas com condições: terapia, trabalho, fim das lições. Ele aceitou, quebrado, mas eu sabia: sementes de ódio plantadas florescem em jardins sombrios. E enquanto o sol se punha sobre o Tejo, tingindo o céu de vermelho sangue, eu costurava o vestido final, o da nossa nova vida. O outono de 2019 caiu sobre Lisboa como um manto de folhas mortas, o vento do Tejo carregando o cheiro de castanhas assadas e promessas quebradas. O processo de divórcio arrastava-se como um barco contra a corrente, audiências no Tribunal da Comarca de Lisboa onde juízes de toga preta nos olhavam como peças num tabuleiro de xadrez humano. João lutava sujo, alegando que eu era instável, citando noites em que eu chorava sozinha na cozinha. Mas as gravações de Miguel, as fotos de Rui, pintavam um quadro sombrio, uma família podre por dentro, com o patriarca como raiz apodrecida. A custódia da menor vai para a mãe, decretou o juiz numa manhã chuvosa, e Sofia apertou minha mão sob a mesa, unhas cravando como âncoras. João saiu do tribunal como um homem afogado, o rosto inchado de noites insones, prometendo vingança em sussurros para os amigos do cais. Ela vai pagar, aquela cadela. Mas o mar, caprichoso, o levou de novo, e com ele, as ameaças. Miguel, agora sob terapia obrigatória, sessões num centro comunitário no Intendente, onde grafites nas paredes contavam histórias de redenção falhada, mudara superficialmente. Ele trabalhava como ajudante numa oficina de mecânica no Lumiar, mãos sujas de graxa em vez de sangue, e trazia salário para casa, murmurando desculpa, como um mantra vazio. Eu errei, mãe. A fome. Ela me comeu vivo. Mas eu via as fissuras, olhares furtivos para Sofia, ciúme quando ela saía com Tomás, mãos tremendo ao servir o jantar. Sofia florescera, paradoxalmente. Com 15 anos agora, ela matriculou-se numa escola de artes no conservatório, desenhando azulejos que capturavam a essência de Lisboa, rachaduras douradas, sombras dançantes. Tomás era sua âncora, um rapaz de 16 com sonhos de marinheiro, beijando-a nas escadarias de Alfama onde o fado ecoava como trilha sonora do amor. Vamos para o Algarve um dia, prometia ele, e ela ria, o som como sinos na sé.
Mas à noite, sozinhas, ela confessava: eu ainda sonho com ele me roubando o pão, mãe. O ódio não some, ele hiberna. Eu assentia, sabendo que a vingança verdadeira não era corte limpo, mas erosão lenta, como o Tejo moldando as margens ao longo de séculos. Eu mesma mudara. Com o divórcio finalizado, vendi joias antigas, herança da mãe, e aluguei um apartamento pequeno na Graça, vistas para o castelo onde rainhas outrora tramavam destinos. Costurava freelance agora, vestidos para turistas que queriam autêntico português, e o dinheiro pingava como chuva fina, suficiente para respirar. Dona Maria tornou-se confidente, convidando-nos para chás no seu apartamento no Príncipe Real, paredes cobertas de tapeçarias alentejanas. Vês? A tesoura cortou, mas tu costuraste de volta, dizia ela, servindo vinho de colares. Mas eu via as cicatrizes, noites em que acordava suando, imaginando a faca na mão de Miguel virada contra mim. O clímax veio numa noite de novembro, o ar frio cortando como lâminas invisíveis. João, liberto do mar por uma tempestade, bateu à porta do novo apartamento, um lugar modesto com azulejos brancos e janelas que molduravam o céu estrelado. Deixa-me entrar, Ana. Pelo Miguel. Ele está mal. Abri, contra o instinto, e lá estava ele, barba por fazer, olhos enchetados, cheirando a rum e desespero. Atrás, Miguel, magro como nunca, pulsos marcados por veias saltadas, sinais de noite sem claro, talvez piores. Mãe. Eu. Roubei de novo. Não comida. Dinheiro da oficina. As palavras saíram engasgadas, e João empurrou para dentro, fechando a porta com um clique que ecoou como sentença. Sofia, que estudava na sala adjacente, ergueu-se como uma estátua viva. Saiam. Esta não é mais a vossa casa de fome. Mas João avançou, o punho erguido. Cala-te, miúda ingrata. Eu pus-te no mundo. O golpe veio rápido, acertando o ar onde ela estava. Ela desviou, olhos flamejantes, e gritou: prova. Tudo gravado, como sempre. O telemóvel na mesa piscava, vermelho como sangue, capturando o momento. Miguel, em pânico, tentou intervir: pai, para. Ela é a mana. Mas João virou-se para ele, o tapa e quando, traíste-me também, rapaz. Com a tua língua solta. O caos explodiu então, móveis tombando, gritos misturando-se ao uivo do vento lá fora. Eu peguei a frigideira da cozinha, eco de Sofia meses antes, e avancei, o metal frio na palma. Toquem nela, e eu mato-vos aos dois. A voz saiu rouca, primal, como o rugido de uma leoa no terreiro do paço. João parou, o peito arfando, e pela primeira vez, viu o homem quebrado, não capitão, mas náufrago. Tu nos destruíste, Ana. Mas eu ri, amargo, não. Vocês se devoraram sozinhos. Chamei a polícia, o número gravado há meses, e eles vieram rápido, luzes azuis piscando nas ruelas da Graça como faróis no nevoeiro. João e Miguel foram levados, o primeiro por agressão, o segundo por roubo confesso. Sofia tremia nos meus braços, mas erguia o queixo. Acabou, mãe. Mas acabava. Na delegacia, depoimentos fluíram como o Tejo em cheia, minhas gravações, as fotos, testemunhos de vizinhos que ouviram as lições através das paredes finas. O juiz, uma mulher de meia-idade com sotaque minhoto, ouviu tudo com olhos que pareciam ter visto fados demais. Provisão de distância, ordenou, e pela primeira vez, respirei ar puro. Semanas viraram meses, o inverno cedendo a um 2020 incerto, com o mundo lá fora tossindo vírus e medos. Sofia e Tomás planeavam o futuro, ele alistado na marinha, ela sonhando com exposições de arte em galerias do Chiado. Eu costurava agora com mãos firmes, vestidos que contavam histórias de superação, vendendo para mulheres como eu. Miguel escreveu cartas da detenção juvenil, rabiscadas em papel barato: mãe, a fome aqui é pior. Perdoa-me por ser o monstro do pai. Eu lia, mas não respondia, perdão era um fio que eu cortara. João, processado e multado, sumiu para o Alentejo, rumores de que bebia em tabernas poeirentas, contando histórias de marés que o traíram. Uma noite, sozinha na varanda da Graça, com o castelo vigiando como guardião antigo, levantei uma taça de vinho, tinto como sangue, e brindei ao vazio. Pela fome que nos libertou. Mas no fundo, sabia, a verdadeira vingança era viver,
costurando cicatrizes em tapeçarias belas, enquanto eles roíam as próprias sombras. O verão de 2025 chega a Lisboa como um velho conhecido, o sol batendo nas pedras do Chiado com a mesma insistência que moldou minha alma ao longo desses anos. Estou com 49 agora, o cabelo grisalho entrelaçado como fios soltos num bordado inacabado, mas os olhos ainda ardem com o fogo que acendi naquela cozinha distante. Sofia, 21, é uma mulher feita, artista cujas telas de azulejos quebrados vendem em galerias do Porto, casada com Tomás num casamento simples na praia da Ericeira, ondas do Atlântico como testemunhas. Eles esperam o primeiro filho, um rebento que crescerá sem fome, de comida ou de afeto. Eu os visito aos fins de semana, costurando roupinhas minúsculas enquanto ela ri, o ventre arredondado sob vestidos que eu deixo. Mas a história não acaba em redenção, o drama, como o fado, volta sempre ao refrão da dor. Miguel, solto após 2 anos de reclusão e terapia forçada, reapareceu como um fantasma na minha porta há um mês. 23 anos, corpo marcado por tatuagens de âncoras partidas, ironia cruel, olhos fundos como poços secos. Mãe, deixa-me ficar. Aprendi. A fome. Ela me ensinou. Ele trabalha agora num estaleiro em Alcântara, mãos calejadas reparando barcos que o mar não quebrou. Eu o deixei entrar, não por fraqueza, mas por curiosidade cruel. Queria ver se o monstro se curara, ou se apenas hibernara. Sofia recusou vê-lo. Ele é veneno, mãe. Não arrisques o teu paz. Mas eu insisto, marcando um jantar, não de vingança, mas de teste. Preparei bacalhau à brás, o cheiro enchendo o apartamento da Graça como memória viva. Ele sentou-se à mesa, mãos trêmulas, e pela primeira vez, esperou. Serve-te primeiro, mãe. As palavras saíram engasgadas, e eu vi as lágrimas, verdadeiras, talvez. Contei-lhe tudo, o divórcio, as noites de gravações, o tapa de João que ecoara na alma. Tu foste o estupim, Miguel. Mas o fogo era nosso. Ele baixou a cabeça, soluçando como um menino que eu embalava, e por um segundo, o ódio amoleceu, como será o sol. João morreu no Alentejo no inverno passado, fígado devorado pelo rum, corpo encontrado numa ribeira seca como os campos que o moldaram. O funeral foi pequeno, em Évora, onde tios murmuravam, Carma do mar. Não chorei, em vez disso, queimei uma foto dele no Tejo, cinzas dançando como gaivotas livres. Miguel ficou ao fundo, e sussurrou, ele me quebrou antes de mim quebrar ela. Naquela noite, voltando de trem para Lisboa, com as planícies passando como tapeçaria desbotada, eu perdoei, não por ele, mas por mim. O perdão é o último corte, libertando a costureira das linhas emaranhadas. Agora, sentada na varanda ao entardecer de dezembro, o castelo de São Jorge erguendo-se como sentinela eterna, eu escrevo esta confissão num caderno novo, não de vingança, mas de catarse. A cidade pulsa abaixo, turistas no bairro alto rindo de fado, vendedores de castanhas aquecendo mãos frias, o Tejo fluindo indiferente a dramas humanos. Sofia liga, voz animada, o bebê chuta, mãe. Vem ver. Eu sorrio, guardando o caderno. A fome nos devorou, mas renascemos, mais fortes, mais inteiras, como Lisboa após o tremor. E se alguém me perguntar se matei meu filho com as mãos que o embalaram? Sim, matei o monstro nele. Cada gota de sangue foi o alívio negado por anos. Mas o sangue é família, ele circula, cura, transforma. Levanto-me, o sol poente tingindo o céu de ouro, e deixo as escadas para a vida que costurei. Em Portugal, onde o passado é azulejo eterno, o futuro é o que tecemos agora, fio por fio, sem fome.